Queremos agora ouvir um pouco a palavra de Deus. E eu confesso aos irmãos que essa palavra foi um pouco difícil chegar num ponto para poder trazer para vocês aqui, porque eu fiquei lendo o texto lá em casa e questionei Deus. Falei, Deus, tem que ter um propósito aqui nesses dois textos que eu vou ler. Tem que ter uma ligação, tem que ter uma unção, tem que ter um elo. E eu fiquei sem saber qual que era esse elo, até ontem. E aí Deus me revelou de uma forma tão simples, que eu vou falar um pouquinho como é que foi. Mas foi de uma forma tão simples, pastor. Às vezes você está buscando uma coisa, Deus te mostra numa placa do trânsito. Aí cai a ficha. Fala, não, então é isso. E literalmente foi uma placa de trânsito que linkou a mensagem. Vocês vão entender o que eu estou falando. E eu intitulei essa mensagem de 2 em 1. Você já comprou algum produto 2 em 1? É aquele que lava e seca. O que mais? 2 em 1. Você pode dar 1000 exemplos aí, né? Produtos 2 em 1. E hoje a palavra é essa, 2 em 1. Por que 2 em 1? Vocês vão entender. Ah, existe 2 Jesuses? Não, é um só. Mas o Jesus, ele é multifacetado. Jesus nunca é o mesmo, e ele dá vários exemplos para nós, e ele num dia fala uma coisa, no outro dia é uma outra coisa, mas no fundo tem um fundo de verdade, e esse fundo da verdade é a placa que me explicou o que era. Mas vamos ler o texto, para a gente tentar entender o que eu estou querendo passar. Eu nem chamo isso de uma pregação, irmãos, mas foi algo que mexeu comigo e foi curioso, e eu quero compartilhar isso para vocês. Da mesma forma que Deus fala comigo, Ele vai falar para vocês também. Acompanha vocês que estão em casa, por favor. Lucas, no capítulo 10, é uma parábola muito pregada, talvez você até conheça, é a do bom samaritano, ou a palavra, ou do samaritano, né? A parábola do samaritano. Lucas 10, 25, deixa eu pegar meu óculos aqui que eu não enxergo. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, o que está escrito na lei? Como você lê? E respondeu ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou com ele assim, respondestes bem, faze isso e viverás. E ele, porém, querendo se justificar a si mesmo, disse para Jesus, então tá, quem é meu próximo? E respondendo Jesus, disse uma parábola, né? Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. Igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse, cuida dele, e tudo o que mais ele precisar, o que gastar, eu vou pagar quando eu voltar. Quando, pois, destes 3, aí Jesus pergunta, qual desses 3, né? Parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores. Aí o jovem disse, né? O mestre falou assim, olha, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz a mesma coisa. Essa é a parábola. Mas não para aí. E aconteceu que, indo eles
a caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe que me ajuda. E respondeu Jesus a Maria: Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis aqui a tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar essa noite, possamos entender o ponto de partida aqui do Senhor, dessas duas histórias, e qual é a conexão dessas histórias, e como é que nós podemos aplicar isso no nosso dia a dia, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. É interessante esse texto, né? Na verdade, nós lemos dois textos, né? Por isso que eu chamei de 2 em 1, está entendendo agora? 2 em 1. São 2 textos em 1. Mas por que eu escolhi 2 textos em 1? Porque aqui nós estamos tratando de um bloco único, que a pergunta inicial era: como faz para herdar a vida eterna? Como faz para entrar no céu? E aí você começa a ler, Jesus explica para o cara lá, que é o doutor da lei, o doutor da lei responde bem, mas Jesus dá um toque, fala: ó, você precisa amar o próximo. E ele pergunta: quem é o meu próximo? E aí ele conta a história, e o próximo então seria um inimigo, que é o samaritano. Mas a impressão que eu tenho desses 2 textos, analisando a moral de cada um, cada texto tem sua moral, né? Eles se contradizem. Esse que é o grande ponto. Eles se contradizem. Imagina um pastor Nelson, o senhor vai fazer um estudo do livro de Lucas. E aí você vem num domingo, o pastor Nelson está contando a história da parábola do samaritano. E ele vai pregar sobre essa história do samaritano. E aí você vem nesse domingo, o pastor Nelson está falando sobre o amor ao próximo, como nós devemos nos relacionar, né? E no domingo seguinte ele vai falar da Marta e da Maria, porque é a sequência, né? Beleza. Aí, a pergunta do bom samaritano é essa: o que eu faço para herdar a vida eterna? E a conclusão de Jesus é: cara, você precisa amar todo mundo. Você precisa amar todo mundo, até os seus inimigos. Investir tempo, dinheiro, atenção, gastar tempo com aquelas pessoas, porque é seu inimigo, você precisa amar. Nossos inimigos, é muito importante isso, estão envolvidos com a nossa vida eterna. Isso é que Jesus está falando. É muito interessante a gente pensar nisso. Os nossos inimigos estão diretamente ligados à nossa vida eterna. Então devemos tratar bem, inclusive, os nossos inimigos. E aí passa o samaritano ajudando aqueles judeus. Nós sabemos que o samaritano, rola uma briga, né? O judeu não gosta de samaritano nem a pau. Porque para o judeu, o samaritano é um povo mestiço. Porque quando houve aquela divisão do reino do norte e do reino do sul, Samaria foi atacada pelos assírios. E aí lá eles tiveram várias intervenções, inclusive religiosas e tudo, e tiveram relações sexuais também com eles, tiveram filhos daquelas relações. E aí os samaritanos são esses filhos de judeus com outros povos. Então para o judeu é um ser misturado lá, não gostava muito deles. E aí por isso que está essa confusão. E Jesus conta essa história, né? Um cara estava caminhando, de repente descendo para uma outra cidade, aí veio uns bandidos para roubar, bate nele, soca ele, bate nele pra caramba, o cara cai no chão, todo quase morto, fica lá deitado, e nisso desce um levita. Levita é aquele cara que toca na igreja. É o Rony, é o Gabriel, estão descendo lá, né, Rony? E aí bate o olho naquele cara, na hora que viu ele, falou: esse cara está morto, deixa eu ir para o outro lado, e foi embora e largou aquele cara lá. Aí nisso vem um sacerdote, um homem da lei, um homem poderoso, um homem que conhece Deus. Aí ele passa, deixa eu abençoar, dá extrema unção pro cara, fala: não, tchau, nem para ver.
da linha. E nisso está vindo quem? Puxando seu burrinho, um samaritano, o inimigo do judeu, e ele bate o olho e vê aquele cara. Ele não perguntou, é judeu? Não é? Ele não interessa. A Bíblia diz que ele se aproximou, se abaixou, viu se está respirando, tá? Deixa eu jogar um vinhozinho na ferida dele, deixa eu passar um azeite. Pegou o cara, botou em cima do burrinho, levou para a cidade, chegou lá, passou a noite com ele no quarto, tratou das feridas, deu comida, e no outro dia ele teve que ir trabalhar. O cara ficou dormindo, porque estava todo machucado. Ele fala para o dono do hotel assim, fala, olha, meu amigo que eu trouxe ontem está dormindo, ele está machucado, ele passou por um problema ontem, já paguei a diária dele, e o frigobar dele está liberado. Se ele quiser comer aí, beber, comer, pode dar, que quando eu voltar eu pago. E aí Jesus faz aquela pergunta, quem que é o próximo? É o samaritano, né? Que era um inimigo, inclusive, né? Olha que lição. E aí nós sairíamos então, desse domingo, o pastor está pregando é isso, Jesus está falando que eu preciso ajudar, que eu preciso amar, que eu preciso estar junto, que eu preciso fazer algo por aquelas pessoas, que eu preciso, mesmo aquelas pessoas me odiando, eu preciso ajudar até meu inimigo. É isso que o pastor está pregando aqui no domingo. E é um baita desafio, né? Nós sabemos disso, é um baita desafio. Mas sairíamos nesse domingo com esse desafio e disposto, pastor, a fazer aquilo que o senhor está mandando. Quer servir, quer fazer, quer executar, quer dar todo o meu esforço. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu sairia da igreja, talvez até enviando já o WhatsApp para a galera, falando, eu te amo, eu te amo. Os haters, né? Você já vai mandar mensagem para ele, falar, ô, você é uma benção, irmão. O que nós podemos fazer aí para ficar bem a semana? Sairíamos então com esse desafio nesse domingo. Aí a gente viria no próximo domingo, né? Porque a gente é um crente fiel, a gente vem na igreja. E aí no próximo domingo o pastor Nelson vai pregar sobre Marta e Maria. Só que Marta e Maria, o pastor usaria as duas irmãs. Marta está correndo, está fazendo, está executando, porque Jesus ia visitar a casa dela. A impressão que eu tenho é que a Marta veio no domingo passado e ouviu a pregação do pastor. Pô, não tem que fazer? Eu não tenho que executar? Eu não tenho que dar tudo que eu tenho? Ainda mais Jesus está vindo na minha casa? Pô, Jesus falou, eu tenho que aplicar o que eu aprendi do bom samaritano. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Estou recebendo Jesus na minha casa. E não é só Jesus, está vindo Jesus, está vindo os discípulos, está vindo todo mundo. Eu quero fazer um pão de queijo, quero fazer um café bem feito. Ela prepara tudo com excelência, com padrão de Deus. E aí a irmã dela pega e me assenta aos pés de Jesus. E a irmã está lá sentada, a Maria. Aí a Marta chega perto de Jesus e fala, ô Jesus, pô, não é possível. A Maria não ouviu a pregação lá do pastor Nelson? Vamos ter que fazer? Vamos ter que fazer? Pô, dá um toque nela aí, bicho, ela não está fazendo nada. Está sentada nos seus pés. Na nossa lógica humana seria isso, né? Seria isso. A nossa cabeça é isso. E Jesus vem dar um nó na nossa cabeça. Por isso que eu falo 2 em 1. Ele dá um nó. Aí ele já fala totalmente diferente. Porque pela lógica do bom samaritano, a Marta estava certa, não estava? Estava ou não estava, gente? Estava fazendo, pô. Fala para ela, Jesus, fala para minha irmã. Aí Jesus podia falar, ô Maria, chega né minha filha, vamos produzir aí, ué. Você está ouvindo demais, sua irmã está lá trabalhando, está servindo, tem que fazer isso, vamos. Chega, nós temos que dormir daqui a pouquinho, arruma as camas lá para nós estamos com fome, com sono. Jesus não falou isso. Jesus repreendeu, inclusive, a Marta, né? Ele vem e fala tudo ao contrário do bom samaritano. Ele repreende quem está servindo, gastando tempo com ele, e ele exalta quem está parado e que não está fazendo nada. Aí deu um nó na minha cabeça. Eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. E aí a gente sai então, pastor, do segundo domingo com uma coisa na cabeça.
eu tenho que ficar parado. Eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que ficar aos pés de Jesus. Eu tenho que ficar quietinho. Eu não preciso produzir. Eu só tenho que ouvir. E a gente sai com isso. O desafio então agora é esse. É juntar o que Jesus está querendo explicar nas duas. E por isso o título de hoje é 2 em 1. Por que eu estou falando de 2 em 1? Porque eu estou lendo um livro que está abrindo minha cabeça para muitas coisas. O livro é Entendas o que Lês. Esse livro é muito legal, que é sobre exegese e sobre hermenêutica. E aí você começa a ler os versículos questionando. Você vai ler uma epístola, por exemplo, antes de ler um exemplo simples, vai ler epístola para entender. Você vai ler um pedaço da carta? Não, filho. Você tem que reservar um tempo. Ler a carta de ponta a ponta. Quando você recebe uma carta do namorado, você lê só um pedaço? Você lê tudo, né? Carta você lê tudo. Então lê toda ela. Puf! Na sua cabeça você vai ter uma ideia, um panorama. E aí sim você vai partes por partes, e ao ler tentando entender qual foi a pergunta que eles fizeram, porque carta é uma resposta. Ele estava respondendo. Então quando você começa a questionar e fazer perguntas, sua cabeça começa a abrir. E aqui foi a mesma coisa. Estou lendo aqui, e eu acho Lucas sensacional, porque Lucas ele é intencional no que ele escreve na sequência dos textos dele. Ele tem uma intenção. E aqui nesses versos da Bíblia, hoje, né, você pega a Bíblia, você tem aqui títulos, né, capítulos, versículos. Antigamente era uma coisa só. Ele separava por blocos. E quais eram esses blocos? A intenção, qual que era o assunto. E o bloco que fala do assunto eternidade envolve os dois textos. Ou seja, o Espírito Santo está querendo nos dizer algo aqui. Que até então, talvez você nunca ouviu falar esse tipo de pregação. Eu estou falando que eu nunca ouvi, mas Deus me trouxe e me revelou a mim, dessa forma. Por isso que eu acho que não é uma pregação, é um negócio meio doido. Que eu já vi muito pastor pregando sobre o samaritano e pastores pregando sobre Marta e Maria. Mas quando junta os dois, dá uma rabiola aí, a gente fica sem saber o que está acontecendo. Mas foi isso que Deus me revelou através de uma placa. Grande questão é, o que fazer para herdarmos o céu? Primeiro, um mestre da lei encontra Jesus e o chama inclusive de mestre e fala assim: Jesus, como é que eu faço para herdar? E Jesus fala: bom, você precisa amar o Senhor teu Deus de todo o seu entendimento, coração, alma, todas as suas forças, e amar o próximo, né? Como a ti mesmo. Tudo bem, o cara falou: não, beleza, porque nessas duas leis compreende todas as leis. Se eu amo a Deus, eu não vou ter outro Deus. Se eu amo o próximo, eu não vou roubar o próximo, eu não vou saquear o próximo, eu não vou paquerar a mulher do próximo. Eu amo o meu próximo. Então isso sintetiza tudo. Só que o mestre da lei queria saber quem é meu próximo. É muito fácil falar amar meu próximo, mas quem é esse próximo? E Jesus aqui dá uma cacetada e fala: o próximo inclusive é o seu inimigo. Beleza, então para herdar o céu tem que tratar bem. E o segundo ponto aqui, que é a mulher, né? É uma mulher comum, que está recebendo Jesus em casa. Na primeira história, Jesus não está presente na parábola. Na segunda história, Jesus está presente. E qual que é o ponto então de conexão entre as duas histórias? Tem uma placa aí? Então põe. Que placa é essa, irmãos? Parada obrigatória. Pare. É obrigatório parar. Se você não para nessa placa, o que acontece? Multa. Essa placa me explicou os dois textos. Porque eu estava com esse dilema. Eu falei: gente, eu preciso achar um fim para essa minha loucura. O que está linkando os dois textos? Eu não sabia. E nisso eu estou dirigindo, parei o carro, olhei a placa. A placa gritou comigo assim: pare! Eu entendi, Senhor. Caiu a ficha. É o pare. Porque o parar aqui não é parar e ficar estagnado. É uma ação.
Então esse parar aqui é uma atitude, é uma ação, não é passividade. Não é ficar parado esperando. É um momento. Pare. Siga depois, mas pare. É uma atividade, é imperativo, recai sobre mim. Eu devo parar. É intencional. Eu tenho a intenção de parar. E agora a gente vai ver os dois casos, para ver se faz sentido o que eu estou falando, porque se não fizer também, depois você me acha uma forma de conectar os dois textos. Mas essa foi, eu fiquei satisfeito com essa resposta de Deus. Vejamos então esses dois casos. Nos dois casos, eles pararam. O cara estava caído no chão, passou o levita, viu, não parou. Passou o sacerdote, viu e não parou. Veio o samaritano e parou. No segundo caso, Maria estava fazendo, mas não parou. Quer dizer, Marta, fazendo e não parou. Maria parou. Pô, então tem um link aí. Parar. Mas eu queria entender mais. E aí eu tenho um programa bíblico, eu já falei disso, eu estou fazendo tanta propaganda disso, parece que foi até eu que inventei esse programinha, né? É a Bíblia interlinear. É aquela que pega a palavra na origem, no original, e nos traz no original o significado. Então aqui nós estamos falando de grego, que o Novo Testamento foi escrito em grego. E aí eu fui lá no meu programa, cliquei lá no verso João 10:34, olha que interessante. João 10:34 diz, na minha versão aqui, e aproximando-se. Bom, o cara quando vai traduzir, ele tem que pegar uma palavra qualquer, velho, que faz sentido geral. Mas talvez aquela palavra que faz sentido geral não seja tão íntima a ponto de você entender tudo. Eu fui lá na origem. E esse aproximando-se, na origem em grego, significa proseiton. O que é proseiton? Absoluta aproximação, com humildade, sem discriminação. Mesmo sendo inimigo, eu me aproximo com absoluta aproximação, com humildade. Humildade porque ele teve que se abaixar, gente, e pegar o cara no chão. Aí Maria estava como? Abaixada também, não estava? Profunda humildade. Beleza, agora a gente vai no 10:39, que diz: e tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual assentou-se. Aí eu fui lá na origem de novo, quero entender. Então o primeiro aqui era aproximou-se, e o depois é assentou-se. E no assentou-se, no grego, paracatizo. Olha que nome doido. O que significa paracatizo? Absoluta aproximação, com humildade, sem discriminação. Olha que bênção, irmão. Linkou, né? Então, quando a gente está na presença do Senhor, se você aqui quer dizer o seguinte: na primeira história Jesus não estava presente. O que nós devemos fazer para herdar o céu? Se aproximar do próximo, como se Jesus fosse o próximo, a ponto de eu me humilhar, sem discriminar, e ajudar, e fazer tudo por ele. Agora, quando Jesus está próximo, ou quando Jesus está presente, o que eu tenho que fazer? Largar tudo, me aproximar dele, com humildade, me ajoelhar perante ele, e é isso que ele quer. Por isso que para um ele manda fazer e para o outro ele manda ficar quieto, porque no fundo é a mesma coisa, se aproximar, se humilhar. Deus é bonito demais, né? Então, para se chegar em segurança em algum lugar, você precisa em determinados momentos parar. Foi isso que eu aprendi na placa. Para eu vir para a igreja, eu tenho que parar em alguns cruzamentos, porque se eu não paro, vai acontecer um acidente, posso me machucar um outro,
Então a parada não é estagnar, meu irmão, é um momento. E aqui Deus está falando, você precisa parar em alguns momentos, para continuar depois. Então você ajudar uma pessoa não é atraso de vida, você está se salvando para uma vida eterna, irmão. Porque tem a ver com a eternidade, ajudar o próximo. Olha que lindo. E para a gente concluir, Jesus está falando, pare de quê? Pare de se preocupar, pare de falar conversa fiado, pare de agir como doidão, pare de fingir, pare de julgar, pare de fofocar, pare de roubar. E está falando também, pare para ajudar, foi o bom samaritano, pare para ouvir, foi o caso da Maria, para descansar, para estudar. Você tem que parar, velho. Em alguns momentos na vida você tem que parar, mas a parada não é estagnar, é uma atitude momentânea. Salmo 46, 10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou. Deus te manda parar. Há momentos da vida que Ele fala assim, para, senão vai te dar um ataque cardíaco aí. Aquieta e sabei que eu sou Deus. Então Deus está falando isso para nós. Agora, mais uma vez eu falo, tem uma versão em inglês que eu acho muito lindo desse texto. Fala, be still, que significa, fique morto, como se você tivesse morrido mesmo. Não mexe nem nada, porque eu sou Deus. Confia no Senhor. Como Gabriel falou aqui logo no início, confia no Senhor, porque o Senhor é bom e Ele zela por nós. E há momentos que nós temos que parar. Então ame a Deus. Uma relação nossa com Deus é uma relação vertical, né? Eu e Deus. E ame o próximo, é uma relação horizontal. E é interessante quando eu vi um texto outro dia, um cara falando que a minha relação com Deus, ele é assim, né? E a minha relação com o próximo é assim, né? Que símbolo que forma? Uma cruz. Jesus fala, pega a tua cruz e siga-me. Ou seja, tenha um relacionamento com Deus, mas tenha também com o próximo. E aí nós vamos herdar o reino do céu, amém? Glória a Deus, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Vamos orar mais uma vez. Gabriel vai tocar aqui com a banda. Queria convidar o pastor Nelson para fazer essa oração agora. Aí vai ter mais um louvor aqui. E depois o pastor ministra para nós a bênção apostólica. Obrigado, pastor. Amém. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor, né? Palavra fantástica. Quando a gente lê e estuda, com certeza Deus revela, né? É isso que nós aprendemos hoje aqui. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, de saber que o Senhor tem cuidado de nós. Nós não precisamos ficar preocupados com coisa alguma, porque o Senhor é ciente de que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Desde que nós nos levantamos até deitarmos, durante todos os dias, o Senhor tem caminhado conosco, tem nos dado direção, proteção. O Senhor tem nos sustentado financeiramente. O Senhor tem nos dado saúde, tem nos dado paz, alegria, harmonia dentro da nossa casa. O Senhor tem nos dado sempre do bom e do melhor, porque o Senhor não deve nada a ninguém. Pelo contrário, o Senhor se faz presente em todos os momentos, mesmo nos momentos aflitivos. A única coisa que o Senhor quer que nós façamos, como nós ouvimos na Sua palavra nesta noite, é que nós paremos, muitas vezes, o que nós estamos fazendo, para nos encontrarmos contigo, para termos tempo de qualidade, para abrir as Escrituras,
para falar com o Senhor, questionar sobre os textos que nós estamos lendo e receber do Senhor a resposta que precisamos. É isso, não é tão complicado, mas o Senhor tem nos ajudado a manter esse padrão diário. Por isso nós pedimos a tua ajuda, Senhor, para que não nos esqueçamos de todos os dias estarmos presentes diante da tua palavra revelada, coisas que o Senhor quer se comunicar conosco. Nós te damos toda a honra e toda a glória no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.